vocês pisarem a planta do pé, eu vou dar essa região para vocês. Amém? Amém. Aí a pessoa vai e lê aquele texto. Puf. Deus está me prometendo que onde eu pisar vai ser meu. A pessoa sai pisando o carro aí na rua, a moto, sai pisando tudo. Pisa a mulher amada, pisa o homem amado, sai pisando, pisa tudo. Pelo amor de Deus, irmãos. Uma promessa de Deus feita específico para uma pessoa. Então você precisa selecionar. É promessa? Ótimo. É promessa de Deus? Melhor ainda. É promessa de Deus para mim? Opa! Se você chegou à conclusão de que é promessa de Deus para você, qual é a próxima pergunta? É condicional ou é incondicional? A promessa de Deus é para mim, mas é só Ele que vai fazer? Ou eu preciso fazer alguma coisa para colher essa promessa? Se eu preciso fazer alguma coisa, talvez seja por isso que as coisas têm desandado. Porque a parte de Deus no contrato, Ele sempre cumpre. 100% das vezes. Quem falha no contrato? É só levantar a mão assim. Entende? Volta para o texto. O verso 16 começa: 11 discípulos indo se encontrar com Jesus, chegam até ele, o adoram e alguns duvidam. Para essas pessoas, grupo de discípulos, pessoas que desejam obedecer ao Senhor Jesus, que adoram o Senhor Jesus, mas que também falham, que duvidam, pessoas como nós, espero que sejam nós, discípulos, ouvem de Jesus dizendo que Ele é todo poderoso para fazer uma promessa. E aí a gente está cumprindo todas as etapas. É uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus para mim. Mas dentro disso é uma promessa de Deus condicional. Certo? Condicional ao quê? Bom, antes da promessa, Jesus dá uma ordem. A ordem é: fazei discípulos de todas as nações. A gente não vai entrar sobre fazer discípulos hoje, mas essa é a ordem. Antes da promessa, a condição. Antes da promessa, a condição. Jesus dá a ordem. Enquanto vocês forem fazer discípulos, batizando, ensinando, eu estarei com vocês, enquanto vocês fizerem discípulos. E quando a gente estiver usando o tempo de vida que o Senhor nos deu para garantir os nossos próprios desejos, estamos sozinhos. Porque onde Jesus está? Jesus está onde Ele sempre esteve, fazendo discípulos. Onde Ele sempre esteve. Deus só tem uma coisa para fazer nesse mundo: discípulos, seus seguidores. E a gente tem um monte de nome para isso. São salvos, são a igreja do Senhor, família de Deus, edifício de Deus, membros do corpo de Cristo. E onde Jesus está lá fazendo discípulos. Eita, eu ouvi uma voz, mas foi só um celular, irmão, lamento.
Mas volta comigo aqui. Como é terrível a vida de pessoas que entendem promessas de Deus errado. Porque lançam sobre Deus expectativas que Ele nunca criou. E as pessoas se frustram porque elas criaram da cabeça delas promessas que Deus não fez. E quando Deus não chega no ponto onde ela achou que deveria chegar, ela vai culpar Deus por causa disso. O Senhor não prometeu que estaria comigo todos os dias? Daí Jesus olha para a pessoa e falou: não prometi. Não prometi. A promessa não era para você, a promessa era para os meus discípulos. E a promessa não era para qualquer momento da vida dos discípulos, era para quando eles estivessem fazendo discípulos. Para um grupo específico, com uma condição específica. Para quem é discípulo e faz discípulo, eu estou com essa pessoa todos os dias. Prometo. Jesus é poderoso para cumprir e é fiel para cumprir. E é incrível porque Mateus, lá no capítulo 1, inicia o livro falando do Emanuel, que é o Deus conosco. A promessa feita lá em Isaías se cumpre. Deus se tornou homem, está conosco. E agora que Ele está se despedindo de novo dos seus discípulos e dizendo que ia para o céu, sabe o que Ele renova? A promessa de Isaías, Ele diz: fica tranquilo, eu continuo sendo o Emanuel. Estarei convosco todos os dias. Mas é para o discípulo, é para quem faz discípulo. Entende? Quando a gente começa a compreender essa promessa linda de Deus para as nossas vidas, a gente precisa começar a direcionar as nossas vidas para viver o desdobramento da promessa. É simples. É simples. Ao ter a informação e o conhecimento dessa verdade, colocar na cabeça de agora em diante, falar assim: pelo amor de Deus, é todo dia para fazer discípulo, porque eu quero estar todos os dias com o Senhor. A parte dele, Ele prometeu, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele sempre vai cumprir. Eu quero ser discípulo, quero fazer discípulo, estarei com o Senhor todos os dias. Já teve aquelas situações ou aqueles dias em que você se achou sozinho? Começa a avaliar se a sua preocupação era fazer discípulo. Não era, né? Não era. Enquanto a gente tiver com a cabeça em outras coisas que não fazer discípulo, a gente vai estar começando os nossos dias sozinho. Mesmo que você faça a oração e jogue a promessa na cara de Deus. Já viu gente que ora lembrando Deus dos textos bíblicos? É como se Ele não tivesse escrito, né? Senhor, que aquilo que você disse em Mateus 28:20, que estaria comigo, possa se cumprir hoje. Eu acho que Jesus deve dar risada lá no céu, né? Eita, cara de pau. Irmãos, para de tentar trazer Jesus para os seus planos. Para de tentar trazer Ele para a sua vida e para as suas necessidades. Ele não vai. Ele tem prioridades eternas. Há algumas semanas atrás eu estava lá no meu prédio, eu sou o síndico do prédio, faço 1001 coisas lá. Eu estava trocando roldana do portão de alumínio lá.
Aí um rapaz que trabalha lá no porto, que eu já tinha conversado com ele que nas férias eu tinha feito serviço lá e trabalhado fora, ele falou assim, pô, Rafael, por que tu não volta a trabalhar? Dá pra... E ele já foi de igreja, né? Dá pra conciliar as duas coisas. Aí eu virei para ele e falei assim, é porque esse trabalho não tem desdobramentos eternos. Essa roldana que eu estou trocando aqui não faz diferença nenhuma na eternidade de ninguém. De ninguém. Mas se eu trocar uma roldana para que uma conversa possa apontar Jesus para alguém, aí vale a pena. Mas tudo é uma questão de quem você é. Tudo começa no versículo 16. Eram 11 discípulos. Discípulo só quer uma coisa na vida: seguir o mestre, fazer outros discípulos. O mestre disse que é para fazer outros discípulos. O que a gente vai fazer? Discípulo. Quem eu sou? Discípulo. O que eu faço? Discípulo. Irmãos, a gente precisa ficar martelando essa palavra aí até você cansar. Porque eu quero que você esteja com Jesus todos os dias até o fim. Isso só vai acontecer se você for discípulo e fizer discípulo. A gente ainda nem chegou ao ponto de dizer como é que faz discípulo, tá bom? Mas eu quero que você entenda isso. Jesus falando com os discípulos, para fazer discípulos. Você é discípulo? Faça discípulo. Qual é a afirmação que Jesus faz no texto? Menos o Davi. Davi já respondeu Davi. Qual é a afirmação que Jesus faz no texto? É o quê? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Qual é a ordem? Fazer discípulos. Qual é a promessa? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bênção. A ordem e a promessa são para quem? Só quem desfruta da promessa é quem obedece. É uma promessa condicional. Amém? Dúvidas, irmãos? Fala, Vaneco.
Amém. Mais alguém? Antes de eu encerrar, lembrar de algumas coisinhas importantes. Deus nos chama para ser discípulos, isso não quer dizer que você vai ter que mudar de profissão. Discípulo não é aquele que deixou uma profissão e agora tem a profissão de discípulo. Não. O discípulo é aquele que segue o seu mestre independente da profissão que tenha, independente das suas atividades, da sua rotina diária. É aquele que consegue enxergar Cristo no seu dia a dia e apontar Cristo para as pessoas no seu dia a dia. A gente já falou sobre isso. Jesus chama Pedro e diz: você era pescador e agora vai ser pescador. Só que agora a função dele em pescar era fazer discípulos, pescar homens. Então não fique tentando aquela coisa mirabolante de achar que, olha, ser discípulo é uma coisa, é para pastor, é para missionário, é para... Não é, é para todos. Deus chamou você para ser discípulo onde você está, e precisa ser você, e precisa ser lá onde você está. Em situações excepcionais ele muda, mas de forma geral ele mantém, para que você seja discípulo dele lá naquele lugar, onde você está, onde ele colocou você. O que é importante, a gente começa o processo de fazer discípulos tendo um tipo de vida admirável. Quem segue o Senhor Jesus como mestre e é seu discípulo, começa a agir como ele. E é natural que a sua vida se torne uma vida admirável. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: puxa, que legal, meu. Queria ser assim. Tem que chamar a atenção das pessoas. E aí é em tudo, é em palavras, em ações, procedimento. Você tem que ter uma vida admirável. Que quando alguém vier para elogiar você por aquilo que você fez, você faz lá que nem Mateus 5 vai dizer assim: olha, quando as pessoas virem a luz que é em você, que são essas boas obras, elas vão glorificar o Pai que está no céu. Aí você desvia o elogio de você para Deus. Não fui eu. É o Senhor. Fala, Vandeco. Eu clamando ali, orando para as pessoas, e aí no final eu clamo ao Senhor também. Senhor, que essa pessoa que eu orei, clamei, Pai, que elas possam ver o Senhor na minha vida, não o bandeirei. Eu coloco o Senhor, é o Senhor, não sou eu. É isso mesmo, Vandeco. Eu sou um errante como qualquer outro. É só o Senhor. Então, Senhor, não seja eu, Pai, mas que as pessoas possam ver o Senhor na minha vida. Eu acho que no texto, no versículo 17, ao invés de dizer assim, e alguns duvidaram, eles deviam ter falado assim, mas alguns eram atroados. Igual o Vandeco fala. Porque é a nossa realidade, irmãos. A gente é falho mesmo. Mas a partir do momento que nós somos discípulos do Senhor Jesus, irmãos, a gente vai ser obrigado a fazer uma distinção. Ser evangélico não é ser discípulo. Ser membro de igreja não é ser discípulo. Não quer dizer que as duas coisas andem necessariamente juntas. Todo discípulo vai ser de fato um cristão. Todo discípulo vai estar integrado a uma igreja. Mas nem toda pessoa que se diz cristão e está integrada a uma igreja é um discípulo.
Nós precisamos ser discípulos. Fazer discípulos. E aí vem a promessa. E aí vem a promessa. E eis que estou convosco todos os dias até o fim. Você quer a promessa de Jesus sobre a sua vida? Seja discípulo, faça discípulo. É uma promessa condicional. Só depende de você, porque a parte de Deus é sempre feita. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, cada dia a gente está montando mais um tijolinho, Senhor, nessa construção do entendimento do que é ser discípulo e do que é fazer discípulo. E hoje nós entendemos mais um ponto disso, Pai, que nos leva a desejar ser e fazer discípulos, porque a gente quer essa promessa sobre a nossa vida. Existem tantas promessas na palavra que não nos diz respeito, mas essa é uma promessa que está acessível a nós. Depende só se nós desejamos ser e fazer discípulos. Depende de nós. Depende da nossa entrega. Meus irmãos, coloque sua vida diante de Deus. Diga para Ele que você quer ser um discípulo. E que você ainda nem sabe como, mas que você também quer fazer discípulos para Ele. E que você quer ter essa promessa sobre a sua vida. Aquele que é todo poderoso para nos prometer, também tem todo o poder para nos ajudar a cumprir essa missão. Ó Espírito Santo de Deus, aviva a tua igreja, Pai. Desejamos, Senhor, ser discípulos, desejamos fazer discípulos. Não é um método, é o que nós somos, é a nossa essência, é o nosso estilo de vida. Igreja Batista em Japuí, uma igreja de discípulos do Senhor Jesus, que faz discípulos para o Senhor Jesus. Pai, nós vamos completar 38 anos. Precisamos parar de convidar o Senhor Jesus para as nossas obras. Precisamos ir para onde Ele está, para onde Ele sempre esteve, fazendo discípulos. Pai, nos leva a ser e fazer discípulos, por favor. Que ao entender essa promessa, nós sejamos incentivados e encaminhados na Tua direção. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, por favor, atende o nosso clamor. Só o Senhor é poderoso para transformar aquilo que nós somos. Só o Senhor é poderoso para nos fazer fiéis e nos fazer usufruir dessa tão maravilhosa promessa. Te agradeço, Pai, por esse tempo especial. Nossa alegria é se o Senhor ficou feliz com este culto. Se o Senhor sorriu, então estamos realizados, Pai. E obrigado por nos ensinar mais uma vez a como ser melhores adoradores, sendo discípulos do Senhor Jesus. Peço que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos leve em paz, mas que lá fora, onde a vida de fato acontece, que nós possamos ser e fazer discípulos e estar contigo até o fim. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe.